Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vídeo aula que eu vou trabalhar aqui com vocês um pouquinho sobre o Chinese Wall, a famosa muralha da China. Só que não tem nada a ver com a muralha lá da China propriamente dita. Isso daqui é assunto que cai em prova da CPA 10, da CPA 20 e também da CEA. Ok? Então se você não sabe sobre esse assunto ou se você tem dúvidas, é interessante você assistir esse vídeo aí até o final, beleza? Para quem não me conhece, o meu nome é William Capriata e eu sou professor de certificações financeiras e mestre em economia. Bora lá começar então aqui falando sobre esse Chinese Wall. O que a gente precisa pensar sobre esse termo? Primeira coisa, se ele está falando muralha, a gente tem que pensar em uma muralha. Então eu sempre gosto de desenhar aqui algo como se fosse um muro separando um lado do outro. Só que o que eu estou querendo separar na verdade? Se eu trouxer isso para o mundo do mercado financeiro, eu vou dizer que eu estou separando a administração de recursos próprios da administração de recursos de terceiros. Tá? Então, a administração de recursos próprios separada da administração de recursos de terceiros. E isso daqui é usado dentro de que parte no mundo das finanças? Ele costuma ser utilizado dentro do mundo dos fundos de investimentos, ok? Dentro do mundo das instituições financeiras. Vamos dar um exemplo aqui para a gente entender como que funciona esse Chinese Wall na prática e qual que é o grande objetivo dele, que é o que costuma aparecer em prova, perguntando qual que é o grande objetivo desse Chinese Wall. Primeira coisa que a gente tem que pensar, imagina que eu tenho aqui um fundo de investimentos, e eu tenho aqui também um banco, uma instituição financeira, né? Vamos colocar aqui um banco. Esse banco aqui é o administrador desse fundo, certo? Quando o banco ele administra um fundo de investimento, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma gestão de recursos de terceiros. Porque as pessoas que aplicam o dinheiro delas lá no fundo de investimentos, a gente tem que sempre lembrar o seguinte: se eu estou aplicando o meu recurso nesse fundo, esse fundo de investimento que capta esse recurso meu, ele não vai poder simplesmente fazer o que ele quiser com esse dinheiro. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que pegar esse dinheiro meu aqui e comprar ativos para fazer parte desse fundo. E quando eu falo ativos, eu estou falando produtos de investimentos. Ele vai comprar de acordo com a política de investimento do fundo. Então, como eu estou colocando meu dinheiro lá, e o banco ele simplesmente é o administrador desse fundo, ele não pode simplesmente pegar esse dinheiro e sair emprestando, fazer o que ele quiser. Não, esse dinheiro é destinado para comprar ativos. Por conta disso, ele é administração de recursos de terceiros. Simplesmente ele administra o recurso dos outros. E o banco tem a administração dos seus recursos próprios, né, que seria uma outra área lá dentro do banco. Vamos colocar aqui CP de capital próprio. Quando a gente vai lá, a gente coloca nosso dinheiro na conta corrente, o banco ele vai poder emprestar esse dinheiro para outras pessoas. O dinheiro é meu, tudo bem, o dinheiro é meu. Quando eu quiser, eu vou lá no banco e saco. Só que o banco ele pode emprestar para outras pessoas. Então a gente separa capital próprio de capital de terceiros. Beleza, feito isso, a gente vai entrar na funcionalidade de Chinese Wall. Imagine a seguinte situação. O banco foi lá e emprestou dinheiro aqui para um fazendeiro. Situação bem fictícia mesmo, só para a gente entender. Emprestou dinheiro para esse cara. Ele emprestou em torno de 20 milhões de reais. Emprestou 20 milhões de reais porque ele precisa de financiamento lá para comprar máquinas agrícolas, porque vai começar uma nova safra e ele precisa desse investimento aí, o banco emprestou para ele. Perfeito. Aí, passado algum tempo, essa pessoa aqui pega e fala para o banco o seguinte, fala, ó, banco, sinto muito, não vou ter como honrar com esse compromisso de te pagar esses 20 milhões. Infelizmente, não consegui produzir minha safra, infelizmente, não consegui investir na máquina que eu estava desejando e sinto muito, não vou te pagar, vou ficar com esse dinheiro aqui, tá? Situação bem fictícia, porque a gente sabe que na prática o banco exigiria alguma garantia dessa pessoa para emprestar dinheiro para ela. Mas é só para a gente entender para que vai servir esse Chinese Wall. Beleza, então o fazendeiro vai ficar inadimplente com o banco. Ok.
Aí o banco fala, poxa vida, eu vou perder 20 milhões de reais, o que eu faço, o que eu faço? Já tentei de toda maneira exercer a garantia desse cara, eu não consigo, o que eu faço? Aí o banco tem uma ideia genial, ele fala assim, já sei, eu vou emitir aqui uma cédula de crédito bancário, tá? Uma cédula de crédito bancário, lastreada nesses direitos de créditos que eu tinha contra esse fazendeiro. Não preciso saber o que é uma CCB, não preciso saber isso daqui, tá? Porque não cai em prova. Mas eu vou emitir esse título aqui. Ai, meu apagador caiu. Eu vou emitir esse título aqui por quê? Porque daí eu consigo pegar esse título, que tem um lastro nesses direitos de crédito, tá? Eu pego o documento que foi firmado aqui entre o fazendeiro e o banco, e aí eu crio um produto de investimento lastreado nisso, e eu vendo esse produto de investimento para o fundo de investimento que eu administro. E aí, quando as pessoas aplicarem os recursos delas dentro desse fundo de investimento, tudo bem, vai chegar um momento lá que vai ter um rendimento negativo no mês, digamos 1%, no outro mês 2%. As pessoas não vão saber que esse rendimento negativo é proveniente da inadimplência desse fazendeiro. Então, eu vou fazer isso. Isso pode ser feito? Óbvio que não. Por isso que eu falei que é tudo fictício. Mas é para você entender que o que poderia acontecer se não houvesse essa separação da administração de recursos próprios da administração de recursos de terceiros. O banco ele poderia simplesmente misturar as coisas. E ele não pode fazer isso, ele não pode misturar. Isso é capital próprio? Perdeu os 20 milhões? Assume o prejuízo o banco, ele que vai assumir. Isso não tem nada a ver com isso. Então, o Chinese Wall, ele serve para evitar, e é isso que é a grande definição do Chinese Wall, ele serve para evitar conflitos de interesse. Conflitos de interesse. Isso daqui é um exemplo de conflito de interesse, que você acabou juntando essas duas administrações. Quem trabalha em banco sabe o que eu estou falando muito bem. Se você trabalha em uma agência bancária, você não faz ideia do que está acontecendo no pessoal que trabalha na torre, por exemplo. Quando eu trabalhei no Santander, eu sempre tinha essa noção assim. Eu trabalhava na agência, então eu mexia ali com produtos de investimentos para pessoas físicas ali na agência. Produtos simples, capitalização, seguro, aberturas de contas e por aí vai. Só que eu não fazia ideia do que estava acontecendo na Torre do Santander, que fica em São Paulo, onde a galera trabalha com investimentos, onde a galera trabalha com outras áreas dentro do banco, né, a área de marketing. Eu não faço ideia. A administração ela é totalmente separada. Isso daí também é um exemplo aqui para a gente pensar do Chinese Wall. Você tem segregação das atividades dentro de um banco. Você tem segregação. Ó, isso aqui é segregar, tá? Separar. Muitas vezes aparece em prova assim. Chinese Wall serve para segregar a administração de recursos próprios de recursos terceiros. A pessoa não sei o que é segregar. Segregar é isso, separar a administração. Isso daqui está explicado, eu espero que vocês tenham entendido. Esse foi um dos exemplos de conflitos de interesse que pode ocorrer dentro de uma instituição financeira. E aí, para a gente finalizar, uma dica extra também que aparece em prova para vocês, né? Às vezes você pode perguntar, William, um fundo de investimento pode comprar ativos do banco que administra ele? Aqui é o Banco do Brasil, administrando o fundo de investimento. Esse fundo de investimento que é administrado pelo Banco do Brasil pode comprar produtos do próprio Banco do Brasil? Pode, só que tem um limitador, tá? No máximo 20% no caso de uma instituição financeira. Se o administrador fosse uma instituição que fosse não financeira, seria no máximo 10%, beleza? Tudo isso que eu estou falando para vocês tem na minha apostila que está disponível no meu site profcapriata.com.br. Então é isso aí, pessoal, a gente fica por aqui, finaliza esse assunto aí de Chinese Wall. Se você tinha dúvida, você não tem mais. Se você gostou, já deixa o seu like aí, compartilha com quem precisa entender esse assunto aqui e também inscreva-se no canal e ative o sininho para você nunca perder um conteúdo novo, uma notificação. Beleza? Tchau, tchau, pessoal, até mais!